Olá, a religião é sobre Deus ou será que no fundo é sobre nós? Esta pergunta virou a filosofia moderna de pernas para o ar. Nesta análise, vamos mergulhar a fundo na crítica moderna da religião, um tópico absolutamente essencial, não só para quem está a preparar exames, mas para qualquer pessoa que queira perceber as ideias que moldaram o mundo em que vivemos. E é mesmo esta pergunta, esta ideia radical, que está no centro de tudo o que vamos discutir. Em vez de se perguntar se Deus existe, os filósofos modernos começaram a questionar por que é que os seres humanos acreditam. E como vamos ver, esta perspectiva muda completamente o jogo. Ora bem, o nosso roteiro está bem definido. Primeiro, vamos perceber quem são os mestres da suspeita. Depois, vamos analisar um por um os quatro gigantes. Feuerbach, que via na religião um segredo sobre nós próprios. Marx, que lhe chamou o ópio do povo. Nietzsche, que declarou a morte de Deus. E, por fim, Freud, que a viu como uma ilusão nascida do desejo. No final, claro, juntamos tudo para um resumo prático. Então, vamos a isso. A expressão mestres da suspeita refere-se a um grupo de pensadores que nos ensinou a fazer algo muito simples, mas revolucionário: desconfiar. Eles suspeitavam que as verdadeiras razões por trás das nossas crenças religiosas mais profundas, bem, se calhar não são aquilo que parecem ser à primeira vista. E é aqui que acontece a grande viragem. Em vez de começar por olhar para o céu, para Deus, eles propõem que se comece por olhar para cá, para o ser humano. O pioneiro desta abordagem foi Ludwig Feuerbach, e foi ele que abriu a porta para todos os que vieram a seguir. Vamos então ao nosso primeiro pensador-chave, Ludwig Feuerbach. O curioso é que ele tinha formação em teologia, portanto conhecia a religião por dentro, e isso tornou a sua crítica ainda mais demolidora. Certo, mas o que é que isto quer dizer na prática? Para Feuerbach, a ideia é surpreendentemente simples. Quando achamos que estamos a falar sobre Deus, na verdade estamos a falar sobre nós mesmos. O estudo de Deus, a teologia, é no fundo o estudo do ser humano, a antropologia. É um segredo revelado. E aqui está a chave do pensamento dele. Deus não é uma entidade lá fora no céu. É, e sim, uma projeção das melhores qualidades humanas. A nossa razão, o nosso amor, a nossa vontade. Nós projetamos a nossa própria essência, que sentimos como infinita, para fora de nós, e a essa projeção damos o nome de Deus. A revolução de Feuerbach resume-se, no fundo, a esta inversão simples, mas potentíssima. A tradição judaico-cristã diz que Deus criou o homem à sua imagem. Feuerbach pega nisto e vira ao contrário. É o ser humano que cria Deus à sua imagem. Ou seja, não somos um reflexo de Deus. Deus é que é um reflexo nosso. Ok, seguindo em frente, vamos ver como Karl Marx pega nesta ideia e a leva muito mais longe. Marx tira o pensamento de Feuerbach do campo da filosofia pura e traz-lo para o mundo real, para a economia, a sociedade e a política. Marx concorda com a premissa de Feuerbach. A religião é uma criação humana. Mas, e este mas é crucial, ele faz uma nova pergunta. Porquê é que os seres humanos precisam de criar esta projeção? Que necessidade social é que está por trás disto tudo? A resposta de Marx é clara. A religião nasce do sofrimento. É o produto de condições sociais e económicas injustas. Nas palavras dele, é o gemido da criatura oprimida. Uma espécie de protesto e ao mesmo tempo um consolo, num mundo que muitas vezes parece não ter alma. Portanto, para Marx, a religião não é só uma ideia que anda a flutuar por aí. Primeiro, faz parte da superestrutura, ou seja, é algo que cresce a partir da base económica da sociedade. Segundo, nasce de condições de vida bem reais, não de meros pensamentos. E terceiro, como vimos, tem este papel duplo quase contraditório. E isto leva-nos, claro, à sua frase mais famosa. Tal como o ópio, a religião funciona como um analgésico. Alivia a dor e o sofrimento da opressão. Mas, ao mesmo tempo, também adormece, impede que os oprimidos ganhem consciência da sua situação e lutem para transformar, porque lhes promete uma recompensa, mas num outro mundo. Bem, agora vamos mudar completamente de registro. Deixamos a análise social e económica de Marx para mergulhar no drama cultural de Friedrich Nietzsche. A crítica dele não é tanto uma explicação, mas mais uma proclamação chocante. A famosa parábola do louco, aquele homem que corre pelo mercado a gritar: "Procure Deus", não é apenas uma história. É o grande diagnóstico de Nietzsche para a nossa civilização. Perdemos a nossa base, a nossa bússola moral, aquilo que dava sentido a tudo. E quando ele grita "Deus está morto", atenção, isto não é um grito de alegria ou de vitória, é a constatação de um facto cultural. A crença no Deus cristão, que durante séculos foi o pilar da moralidade e do sentido no Ocidente, tornou-se simplesmente inacreditável para a mente moderna.
E esta segunda parte é talvez ainda mais avassaladora. Deus não morreu de causas naturais. Fomos nós, a humanidade, com o iluminismo, com a ciência, com a razão, fomos nós que destruímos o fundamento dos nossos próprios valores. Somos os responsáveis por este deicídio. Portanto, para Nietzsche, o que importa mesmo são as consequências disto tudo. Sem Deus, o que é que nos resta? O niilismo, o vazio, a ausência de sentido. E o grande desafio que ele nos lança é o de superar este vazio, de criar novos valores. Uma tarefa, diz ele, para o super-homem. E para terminar a nossa viagem pelos grandes críticos, vamos do panorama cultural para o consultório, para a psique individual, com Sigmund Freud, que nos vai dar uma perspectiva totalmente diferente. Com Freud, a análise muda de alvo. A origem da religião, para ele, não está na sociedade, nem na história, mas sim nas profundezas da nossa mente, no nosso inconsciente. É lá que temos de procurar. Freud dizia que as crenças religiosas são ilusões. Mas atenção, ilusão aqui não significa necessariamente um erro. Significa uma crença que nasce de um desejo muito, muito profundo. Elas respondem às nossas necessidades psicológicas mais antigas: o medo da natureza, a necessidade de um pai protetor, o desejo de justiça e, claro, a esperança de que a vida não acabe com a morte. Ele faz aqui uma analogia que é francamente poderosa. Para Freud, a religião está para a humanidade, assim como a neurose está para o indivíduo. É uma espécie de fase infantil coletiva que precisa de ser ultrapassada para se atingir a maturidade. Uma maturidade que para ele devia ser guiada pela razão e pela ciência. Muito bem, já passamos pelos 4 pensadores. Agora, para ajudar na revisão e para que as ideias fiquem bem arrumadas, vamos juntar as peças todas. Este quadro é perfeito para resumir. Temos Feuerbach e a ideia da projeção da nossa essência, Marx, que vê a religião como um produto das condições sociais, Nietzsche, que a encara como um sintoma de uma cultura doente, e Freud, que a explica como uma ilusão nascida dos nossos desejos mais infantis. 4 perspectivas bem diferentes, mas todas com um ponto em comum. Para entender a religião, temos de começar por entender o ser humano. E terminamos com esta pergunta que fica para reflexão. Quer se concorde ou não com estes pensadores, o seu impacto é absolutamente inegável. Eles mudaram para sempre a forma como pensamos sobre a fé, sobre nós próprios e sobre o sentido da vida. E a questão que eles nos deixam não é tanto sobre o passado, mas sobre o nosso presente e o nosso futuro. Num mundo pós-crítica, como é que se encontra sentido hoje? Fica a pergunta. Obrigado por terem acompanhado esta análise.